Ao declarar que os Estados Unidos incentivam a guerra na Ucrânia, Lula da Silva ele não afronta apenas os americanos, ele afronta a realidade dos fatos, ele subestima a nossa inteligência e ele envergonha o Brasil no cenário internacional. Só recapitulando um pouco, a invasão da Ucrânia pela Rússia, movida aí pelas ambições neossoviéticas do Vladimir Putin, é ilegítima e imoral. Segundo o líder russo, aspas, a Ucrânia não é sequer um Estado. O que é a Ucrânia? Uma parte do território é a Europa Ocidental, mas outra parte, uma parte considerável, foi um presente nosso, dos russos. A fala de Putin, ela ignora que a Ucrânia é sim um Estado soberano, internacionalmente reconhecido, com governo democraticamente eleito. Aliás, o povo ucraniano, em pleno gozo da sua autodeterminação, optou por viver de forma autônoma, de forma independente de Moscou. Em 2014, destituiu o governo que era mais alinhado aos russos. Portanto, não existe justificativa plausível para a violação das fronteiras ucranianas pela Rússia. E o que se espera das nações civilizadas e dos seus líderes é que eles reconheçam a absoluta ilegalidade desse ato unilateral e que manifestem um juízo moral sobre essa guerra, posicionando-se do lado certo da história. Os americanos e os europeus, ao colaborarem com o esforço de resistência dos ucranianos, o heróico esforço de resistência dos ucranianos, eles não estão incentivando a guerra, como descreveu Lula da Silva com seu habitual cinismo. Ao apoiar a Ucrânia, Estados Unidos e a União Europeia estão atuando em prol da justiça, ainda que timidamente. E ao contrário do que afirmou o presidente brasileiro, no alto da sua absoluta ignorância ou má-fé, essa guerra não é do interesse dos ucranianos e do seu presidente eleito. Essa guerra só interessa a quem deseja ver o Ocidente enfraquecido, de joelhos. E vejam só em que pé está o Ocidente, bastião da liberdade e da democracia no mundo. O Ocidente está energeticamente dependente, estrangulado pela inflação de preços, perdendo capacidade de investimento e desmilitarizado. A crise econômica trazida por essa guerra imoral, ilegal e ilegítima só faz fortalecer a Rússia e, por tabela, a China. Por isso, salta aos olhos o descaramento do presidente da República ao atribuir uma falsa equivalência entre as partes nessa guerra. Nesse caso, é óbvio que existe um Estado agressor que deve ser repelido, a Rússia, e um Estado vítima que deve ser protegido pela comunidade internacional. Assim só nos resta lamentar a retórica vassala, sabuja e subserviente do senhor Lula da Silva aos interesses da Rússia e da China. Portanto, Lula não afronta apenas os Estados Unidos ao mentir sobre a guerra ilegítima na Ucrânia. Lula afronta a própria diplomacia brasileira ao se comportar como uma marionete da China e, pior, escravo de uma ideologia ultrapassada que alimenta governos tiranos e que oprime milhões de almas ao redor do globo. Que vexame.